O Lar Adventista, livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, cuja autora se chama Ellen White. Estamos lendo hoje, sexta-feira, o capítulo 20, A Família e a Cidade. E a orientação de hoje, conselhos sobre a mudança de zonas rurais. Famílias que infelizmente saíram das zonas rurais e vieram para cidades. Isso causa um mal tremendo. É preferível a zona rural do que as cidades. Mas vamos para a leitura e você vai compreender o porquê, embora já temos falado sobre isso há alguns dias. Vamos lá. Muitos pais mudam de seu lar rural para a cidade, considerando esta como mais desejável e proveitosa localização. Eu posso até dizer que algumas cidades favorecem o transporte, favorecem muitas coisas em meio à localização delas. O que tem nas cidades facilita a vida realmente. Mas será que uma vida mais fácil é melhor? Lembram de João Batista? Lembram do povo que saiu do Egito peregrinando pelo deserto? Às vezes, em muitas ocasiões, uma vida um pouco mais difícil fará com que haja mais dedicação, mais empenho, mais esforço, e com isso vem sabedoria, vem conhecimento, inteligência, e são essas as coisas que nos proporcionam uma comunhão mais íntima e dependência de Deus. Nesta mudança, expõem os filhos a muitas e grandes tentações, os problemas das cidades. Os rapazes não têm ocupação e obtêm uma educação de rua, indo de um a outro ponto de depravação, até que perdem todo o interesse em tudo que é bom, puro e santo. Isso é o que a cidade faz. Faz com que as pessoas percam o interesse nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Onde melhor seria se os pais tivessem permanecido com suas famílias no campo, onde as influências são mais favoráveis para fortalecimento físico e mental. Sejam os jovens ensinados a trabalhar o solo e então durmam o sono doce do cansaço e inocência. A atividade física, preparando terra, lidando com a terra, plantando alguma coisa. Não estou dizendo que com isso que o jovem não deve estudar. Deve, pode até fazer uma faculdade. Mas a lida na terra, esse esforço físico, vai lhe dar força física e o cansaço desse esforço físico vai lhe dar um bom descanso à noite. Mas, diz a leitura, graças à negligência dos pais, os jovens em nossas cidades estão corrompendo os seus caminhos e poluindo a alma aos olhos de Deus. O que é alma? Talvez você fique pensando sobre isso. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: alma é o corpo feito do pó da terra, mais o sopro de vida de Deus, o fôlego de vida que Deus deu. Isso é uma alma. Portanto, você que está me assistindo, somos uma alma viva. Não há alma vagando pelo ar, não, isso não existe. Uma alma é uma pessoa viva. E uma alma que está poluída aos olhos de Deus é uma alma que se encanta com as tentações, brinca com as tentações e cai em pecado devido às tentações. Este será sempre o fruto da indolência. Uma alma, uma pessoa distante de Deus. Os abrigos, as prisões e penitenciárias publicam a triste história da negligência dos pais em seus deveres. Pais, instruam seus filhos. A Bíblia diz: ensina o caminho para a criança. Ensina o caminho pelo qual a criança deve andar. Talvez eu tenha sido falho nisso, mas Deus nos orienta a fazer isso. Precisamos nos corrigir a nós mesmos para podermos corrigir os nossos filhos.
É melhor sacrificar alguns ou todos os interesses mundanos do que pôr em perigo as preciosas almas entregues ao vosso cuidado. Os filhos pertencem ao Senhor. Ele nos concedeu os filhos para que a gente cuide deles, a fim de que possamos conduzi-los no caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Continuando a leitura. Elas serão assaltadas, nossas crianças, nossos filhos, nossas almas preciosas. Elas serão assaltadas por tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las. Mas é vosso dever eliminar cada influência, quebrar cada hábito, partir cada amarra que vos impeçam a mais livre, franca e sincera entrega de vós mesmos e de vossa família a Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui. Alguns dias atrás nós lemos que o homem não deve ser aquele que causa a doença da sua esposa. E agora, pais, nós não devemos ser as pessoas que causam a degradação dos nossos filhos, degradação espiritual, uma degradação que leva à perda da vida eterna. Devemos procurar por todos os meios livrá-los dessas tentações que podem fazê-los tropeçar. Em vez de cidades apinhadas, procurai algum lugar retirado onde vossos filhos sejam, tanto quanto possível, abrigados da tentação, e aí educai-os para que sejam úteis. Nós e nossos filhos precisam ser úteis, um bem para a sociedade. O profeta Ezequiel, está na Bíblia, você pode ler aí o livro de Ezequiel, assim enumera as causas que levaram ao pecado a destruição de Sodoma. Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas e duas cidades completamente tomadas pelo pecado. Ezequiel diz assim, em Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Triste isso, não é? Soberba, fartura de pão. Por isso que é bom a simplicidade da vida, para nos dedicarmos a trabalhar em prol de uma causa nobre. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. E eu vou lhe sugerir para ler essa história. Essa história está em Gênesis capítulo 19, mas leia ali a partir de Gênesis capítulo 18, versículos 16 em diante, onde Deus vai conversar com Abraão para que Deus mesmo, com seus próprios olhos, fisicamente, presencialmente, contemplasse a situação de Sodoma e Gomorra antes de destruí-la. E Abraão negocia com Deus, se é que dá para dizer isso, perguntando, Deus, se tiver ali alguns justos, você vai destruir toda a cidade por causa disso? Deus é amor. Leia a história, você verá. Continuando aqui a leitura, mas de uma maneira bem patente, Ló fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre a sua fé, e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. O resultado está diante de nós. Muitos ainda estão cometendo um erro semelhante. Olham para a cidade, olham para a beleza que tem, para as luzes que tem, para a estrutura que tem, e acabam sendo influenciados ao invés de influenciarem. Lembra disso? Influencie, não seja influenciado. Seja a vossa preocupação selecionar o lugar para vossos lares e estabelecê-los tão longe de Sodoma e Gomorra quanto possível.
cidades onde o pecado predomina, se afastem delas. Evitai as grandes cidades. Se possível, estabelecei vosso lar no quieto retiro do campo, mesmo que em assim procedendo, jamais venhais a ficar ricos. Eu brinco e às vezes falo com minha esposa a respeito sobre isso, né? Porque nós fizemos um voto matrimonial e todos fazem ele, acredito. Sermos fiéis e leais na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Já temos saúde, já tivemos doenças, já nos entristecemos, já nos alegramos e já estivemos na pobreza. E eu brinco com ela, quando será que Deus vai nos dar a riqueza? Mas a verdadeira riqueza, e ela até me responde isso, é Deus em nosso lar. Esqueça os bens materiais. Pense na vida eterna. Continuando aqui a leitura. Estabeleça o vosso lar no quieto retiro do campo. Localizai-vos onde haja a melhor influência. E a melhor influência é aquela que nos leva para mais perto de Deus, para o estudo da Bíblia, para a compreensão do propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua família e para a minha família. A autora diz assim: sou instruída pelo Senhor a advertir o nosso povo de que não demande para as cidades em busca de lar para suas famílias. Aos pais e às mães sou instruída a dizer, diz Ellen White, não deixeis de conservar os vossos filhos dentro do vosso recinto. Cante um hino. Novenária Adventista. Muito além do sol. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, está preparando um lugar para cada um de nós. Mas se nós não nos prepararmos aqui para estarmos naquele lugar que Jesus está preparando, provavelmente ficaremos de fora dele. Cante muito além do sol. Leia Gênesis capítulo 18, versículos 16 em diante. É o restante do final do capítulo 18, se você quiser, leia também a história da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós sabemos que as cidades trazem perigos e são uma influência para o mal. Mas em algumas situações é inevitável morar nelas. Por isso eu te peço, ó Pai, que estejamos alicerçados e firmes sobre a rocha, iluminados pela Tua Palavra, fortalecidos na fé pelo Teu Espírito Santo, para que sejamos pessoas que influenciem e não sejam influenciadas. Que as nossas famílias sejam uma influência para o bem. Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sejamos a força da nação.